Mateus 5, versos 10 a 12. Vamos acompanhar a leitura. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, abençoa-nos nesta breve meditação, encoraja-nos, renova-nos, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, qual é a recompensa daqueles que são semelhantes a Jesus Cristo? O que ganham aqueles que são pobres em espírito, os que choram, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, os que são puros de coração, pacificadores? Serão eles acolhidos, honrados, reconhecidos, aplaudidos? Acho que o verso já responde para nós. Não é isso que vai acontecer. Então, crianças, na sua folha, você pode escrever aí em cima dessa carinha sem boca. Não faça nada nessa carinha ainda, por favor. Escreva esse versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bom, ao chegarmos ao finalzinho das bem-aventuranças, de certa forma a gente volta ao início, porque nós percebemos aqui uma moldura. Novamente a promessa para os bem-aventurados é que deles é o reino. E lembra que Jesus começou com esta promessa? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino. E ele fecha com a mesma promessa, o reino. Portanto, esse é o principal assunto, talvez se pudéssemos dizer assim, a principal promessa, ou melhor, aquela promessa que vai carregar todas as outras consigo. Pois esse é o discurso do rei. Esse aqui é a constituição do reino. E as bem-aventuranças falam sobre quem são os cidadãos deste reino. Então, nada mais apropriado, lógico, coerente do que Jesus encerrar essa primeira etapa do Sermão do Monte, reafirmando a promessa do reino de Deus, este que ocupa a primazia. Então, no verso 10 ele encerra isso, e os versos 11 e 12 a gente vai ver o que são já. Então, de certa forma, a gente volta ao início. Nós temos uma semelhança aqui entre esta última bem-aventurança e as demais, especialmente a primeira. Mas por outro lado, esse final também é bastante surpreendente numa primeira leitura. Talvez os discípulos tenham ficado um pouquinho perplexos nesse final do Sermão do Monte de Jesus. Por quê? Porque ele passa da pacificação, lembra da última bem-aventurança? Antes dessa, bem-aventurados os pacificadores. Então ele passa da pacificação para a perseguição. Ele passa da reconciliação para a hostilidade. Parece uma mudança brusca aqui. Ainda mais quando você vem acompanhando as bem-aventuranças, como se nós estivéssemos ouvindo esse discurso pela primeira vez. Talvez você começasse a pensar, a meditar sobre as bem-aventuranças à medida que Jesus fosse falando por meio do texto, e pensasse o seguinte: bom, pessoas pobres em espírito, pessoas que são esvaziadas de si mesmo, pessoas que choram pelos seus pecados e pelas suas mazelas, pessoas que são humildes, pessoas que têm fome e sede de justiça, que parece que é o que mais falta nesse mundo, pessoas puras de coração e que buscam a paz. Ora, não são exatamente essas pessoas que fariam bem ao mundo? Não são essas pessoas das quais o mundo precisa, porque esse mundo não tem paz, esse mundo não faz justiça, esse mundo não é humilde. Então, quando você vê uma pessoa assim, dessa forma, foi: poxa, que maravilha, vem falar conosco, vem nos abençoar, vem mostrar o que você tem. Talvez você esperasse isso. E Jesus termina dizendo que são essas mesmas pessoas que serão rejeitadas pelo mundo. Aquelas pessoas que na nossa cabeça fariam bem ao mundo, elas vão ser rejeitadas
pelo mundo. Então a pergunta que a gente faz é: por que o mundo as rejeita? Por que o mundo rejeita os discípulos de Jesus? Em primeiro lugar, porque rejeitou e continua rejeitando o próprio Jesus. E ele mesmo disse isso, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, ele disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. E Jesus já disse: olha, não esperem que a vida de vocês seja tão diferente da que eu estou tendo aqui, perseguido, atribulado. Não esperem como meus discípulos algo diferente disso, porque se o mundo rejeita vocês, antes de tudo é porque rejeitou a mim e continua rejeitando. Mas em segundo lugar, a razão do mundo rejeitar os discípulos de Jesus é porque, ao não fazer aquilo que todo mundo faz, de certa forma nós despertamos a consciência culpada deste mundo diante de Deus. Só que ao invés disso gerar arrependimento, ao invés disso gerar quebrantamento, isso gera reação, isso causa incômodo, isso irrita. Experimente trabalhar honestamente, chegar sempre no horário, ou até um pouquinho antes, fazer as suas tarefas em dia, sem enrolar o seu chefe. Experimente dizer sempre a verdade, experimente honrar autoridades, experimente perdoar os que te ofendem. Crianças, experimentem não colar na prova, experimentem estudar direitinho, fazer tudo que você tem que fazer em casa. Experimente ser obediente aos seus pais a qualquer custo. Experimente não falar bobagem e não fazer o que todo mundo ao seu redor, do seu prédio, da sua escola faz. O que você acha que vai acontecer? Você vai mexer com aquilo que há no mais íntimo do ser humano pecador, e isso vai despertar irritação, reação, oposição. Você vai ser o nerd, o chato, o quadrado, o ranzinho, o puritaninho, e aí por aí vai. Então veja, meus irmãos, como bem alertou o apóstolo Pedro, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não há nada estranho acontecendo quando o mundo rejeita a fé cristã, quando o mundo rejeita os cristãos, quando o mundo nos persegue, levanta calúnias e mentiras contra nós. Não há surpresa nisso. E eu suspeito que Jesus sabia que essas palavras não seriam bem compreendidas, sim, de primeira. Você imagina, né? Se coloque na posição dos discípulos. Pobre em espírito, poxa, chorar pelos pecados, que bênção. Humilde, pacificador, fome e sede de justiça. Amém, Jesus, poxa, eu quero isso. Aí Jesus chega, felizes são os perseguidos por causa da justiça. Opa, peraí, não sei se eu quero isso não. Eu suspeito que Jesus sabia que isso não ia cair bem assim, né, de primeira. E é por isso que essa é a única bem-aventurança que vem com um apêndice, né, vem com um pós-escripto, né, um PS. Jesus botou assim, PS. Aí tem os versos 11 e 12, que ele vai explicar para nós. Olha, eu sei que vocês não estão entendendo, mas eu vou explicar então melhor para vocês. Aí ele faz um apêndice, né, faz um anexo a essa bem-aventurança nos versos 11 e 12. E isso também não é muito surpresa para nós não, né? Porque ele fez a mesma coisa, nós vamos ver quando chegar lá, na oração do Pai Nosso, né? Quando ele fala sobre perdoar aqueles que te ofendem, eu acho que eles não entenderam. Aí ele deu o amém final, aí depois veio o apêndice, o anexo. Olha, porque se vocês perdoarem os pecados, aí ele explica de novo a questão do perdão, porque sabe que essas coisas são difíceis. Jesus sabe que isso às vezes entra meio torto no nosso ouvido, desce com dificuldade para o nosso coração. Então ele aqui explica o que é ser feliz em meio à perseguição, alegrar-se, regozijar-se pelo fato de você ser rejeitado por este mundo. Então veja, Jesus acaba as bem-aventuranças no verso 10,
Versos 11 e 12 é o anexo, é o apêndice a essas bem-aventuranças. Então veja, irmãos, sim, perseguição não é algo desejável, mas é inevitável. E por ser algo tão diferente do que esperaríamos, Jesus as explica bem. E qual é a natureza dessa perseguição? Você pode estar pensando aí, né? Você é criança, pastor, que perseguição é essa? Que riscos a gente corre, a minha família corre? Jesus é muito específico aqui. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino? Não. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, o que é um sinônimo de por minha causa. No verso 11, bem-aventurados serão quando por minha causa. Então, por causa da justiça é sinônimo de por minha causa, é por causa da fé em Jesus Cristo, é por causa da nossa lealdade a Ele. Essa é a perseguição da qual Jesus está falando. Não se trata, portanto, de qualquer reação adversa que o mundo tem para conosco. Deixa eu só citar um exemplo aqui. Eu lembro em 2007, não sei quantos vão lembrar aqui, de uma liderança cristã que estava na crista da onda no Brasil. Era tipo um bispo e uma bispa, o que quer que seja bispa, né? Eles foram pegos nos Estados Unidos com dinheiro além do que poderia e tal, e lá tiveram que ser presos, né? A lei foi cumprida. E eu lembro que um grupo de senhoras estava orando num retiro, não o nosso retiro, um outro retiro de outra igreja. Eu estava lá, né, por alguma razão, e uma das senhoras levantou a oração dizendo que eles estavam sendo perseguidos. Temos que orar porque isso é perseguição. Eu falei, não, 1000 vezes não, isso é lei sendo aplicada. Eles estavam sofrendo a justa punição da lei. Eles fizeram algo ilegal, ponto final. Isso não tem nada a ver com perseguição. Eles não estavam sendo presos por causa da fé em Jesus, não estavam. E é Pedro quem coloca de novo, né, os pingos nos is e os is nos pingos. Ele diz o seguinte: olha, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então não, o sofrimento por descumprir a lei, o sofrimento por fazer algo errado, o sofrimento por não pagar a sua dívida, ou não chegar na hora do trabalho, não é isso que Jesus está falando. Isso não é perseguição, não. Isso não é perseguição, não. Isso é sem vergonhice do crente. Isso é molecagem. Pode ser crime em determinadas situações. Então não é sobre isso que Jesus está falando. Não podemos pensar assim. Esse sofrimento do qual Jesus está falando, ele é fruto de uma perseguição pelo fato de sermos muito crentes, assim, é crente mesmo ali, ó, até a raiz do cabelo, que produz injúria, mentira, até mesmo violência física. Vamos voltar para as bem-aventuranças. Deus, nós já vimos, produz em nós fome e sede de justiça e promete nos saciar. Mas Ele deixa claro que essa mesma justiça é o que nos trará oposição. O que nós vemos aqui claramente nas bem-aventuranças são dois sistemas de valores, dois mundos completamente distintos, duas culturas completamente distintas. Daí John Stott ter batizado o seu comentário ao Sermão do Monte de a contracultura cristã. A contracultura cristã. Nós vamos contra essa cultura, nós vamos contra essa maré. Vamos contra o sistema de valores deste mundo caído e mau. Por isso é que Paulo afirma a Timóteo: aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Sofrerão essas coisas. Não é questão de se vai ser ou não, é quando. Porque isso vai chegar a qualquer um de nós em maior ou menor grau em algum momento da vida. Em algum momento da vida. E nós temos que estar preparados para isso. Jesus então diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, por causa da justiça, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Sim, nem toda perseguição se traduz em violência física e morte. Nós podemos sim sofrer zombarias, insultos,
sermos caluniados. Eu creio que aqui não está sendo usado da maneira técnica, né, jurídica. Calúnia é atribuir falsamente um crime a alguém, né? Pode ser que isso aconteça também, evidentemente. Nós seremos difamados, injuriados. Então, há vários graus de perseguição, há vários graus de oposição aqui. Lá no site do Portas Abertas, ministério que trabalha com irmãos perseguidos, diz que perseguição religiosa é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos, ações violentas, mas também palavras violentas, né? Rejeição social, coisas desse tipo. E incluídos nessa definição estão hoje cerca de 245 milhões de cristãos. 245 milhões de cristãos. Então, crianças, eu sei que eu fiz uma longa introdução agora. Eu acho que você entendeu tudo que eu falei. Então, nesses balõezinhos aí, que estão com essas carinhas esses são os perseguidores, né? Já deu para perceber, né? Você vai escrever em cada um desses balõezinhos aquilo que Jesus disse. No primeiro, perseguição. No segundo, você vai escrever insultos. E no último, você vai escrever calúnias, como se eles estivessem falando essas coisas, né? Então, primeira carinha de mal, perseguição. Segunda, insultos. A terceira, calúnias. Nós vemos violência e morte especialmente no Oriente muçulmano e nos regimes comunistas, os regimes mais fechados, comunistas. Mas no Ocidente livre, onde nós vivemos, há sim zombarias, difamação, insultos. Creio que alguns de nós, ou se não todos nós, já tivemos contato, por exemplo, com performances artísticas que utilizam de maneira indevida símbolos religiosos, especialmente entre a comunidade homossexual, zombando, tripudiando dos símbolos religiosos, sejam católicos, não importa. Para eles tudo é cristão, tudo faz referência à igreja cristã. Então nós temos que ser solidários, inclusive, com os católicos, né, cujas imagens para eles são preciosas, mas que são vilipendiadas, são objeto de zombaria nessas ditas performances artísticas, né? Envolve muita sexualidade, coisas, enfim, né? Vídeos, por exemplo, desse grupo Porta dos Fundos, que insiste em zombar dos cristãos. Aquele periódico Charlie Hebdo foi vítima de um atentado terrorista por zombar de Maomé. Só que antes da zombaria de Maomé, as capas, né, as ilustrações, as charges do Charlie Hebdo já tinham feito isso muitas e muitas vezes exatamente com os cristãos. Basta você pesquisar na internet. E nenhum cristão foi lá se explodir no Charlie Hebdo. Mas está lá, a zombaria, né, tripudiando da fé cristã. Pichações em universidades. Na Universidade Federal da Bahia, né, foi flagrado um grupo de manifestantes ligados à esquerda principalmente, com um cartaz erguido dizendo no cartaz: morte aos cristãos, morte aos cristãos. Eu não sei se ele tem coragem de fazer isso, mas minimamente você vê ali uma fumacinha do que esse povo pensa a respeito da fé cristã. Então, veja, é esse tipo de coisa que nós enfrentamos aqui no Ocidente livre. Uma rejeição aos preceitos cristãos. Não, você não tem que falar sobre aborto porque isso aí é a sua fé. Nós estamos tratando de saúde pública. Não, nós podemos aqui como Estado definir o que é casamento. Não, peraí, casamento é definido por Deus. Ah não, isso é a sua religião, você não opina nisso. Cada vez mais a fé cristã no Ocidente tem sido relegada à esfera privada, à esfera do lar, da igreja, e olhe lá, ai de você se resolver falar alguma coisa fora, na praça pública, né? Ai de você. Soubemos alguns anos atrás de uma iniciativa lá na América em que pastores tinham que entregar os seus sermões
para funcionários públicos, o Estado avaliar o sermão para ver se tinha alguma coisa ofensiva a alguma raça, algum grupo, especialmente o grupo militante LGBT. Então veja, nós vemos nisso sim indícios sérios de uma perseguição da fé cristã, uma rejeição, que não se traduz necessariamente em violência, mas certamente vem calúnia, insulto, difamação, rejeição completa. Então isso é o que Jesus está tratando aqui como perseguição. Agora, o que a perseguição diz a nosso respeito? O texto também diz. Um detalhe importante no verso 11, até aqui Jesus tem usado a fórmula, bem-aventurados os que são, aqueles que, mas agora Jesus olha direto nos olhos dos seus discípulos e diz: bem-aventurados serão vocês. Parece que Jesus pega tudo aquilo que ele tinha dito antes, especialmente a perseguição, e diz: olha, isso tudo é com vocês. Bem-aventurados serão vocês. Isso fala a nós, seremos nós. Oh, glória a Deus, Jesus, seremos felizes, seremos bem-aventurados. Sim, até mesmo quando por causa dele sofrermos as injúrias, a rejeição, as calúnias que ele diz aqui que vão acontecer. E Jesus diz o seguinte: olha, é isso que atesta a genuinidade, muito difícil isso, genuinidade, que a sua fé é verdadeira. Pronto. É isso que atesta que a sua fé é verdadeira, porque ele diz no texto que assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós somos parte de uma linhagem de pessoas bem-aventuradas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores e nós. A linhagem bem-aventurada dos rejeitados, dos perseguidos, dos caluniados, dos difamados. Então Jesus diz: se você faz parte dessa linhagem, porque é perseguido, a sua fé é verdadeira, a sua fé é genuína. E é Pedro quem nos lembra disso também na sua carta. Ele diz assim: nisso vocês exultam, ainda que por agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína, é verdadeira, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então veja, a perseguição, a rejeição atesta que a nossa fé é verdadeira. Agora, qual é a reação que Jesus espera do cristão perseguido por sua causa? O que ele diz aqui, ainda no verso 12, melhor: alegrem-se e regozijem-se. Importante a gente perceber aqui uma coisa. John Stott nos dá um caminho muito bom para entendermos esse texto. Ele diz o seguinte: nós não devemos nos vingar como um incrédulo, nós não devemos ficar de mau humor como uma criancinha, nem devemos lamber nossas feridas em autopiedade como um cão, nem simplesmente sorrir e suportar tudo como um estoico, e muito menos fazer de conta de que gostamos disso como um masoquista. Então, alegrar-se na perseguição não é ser masoquista, não é ser estoico, não é ficar com autopiedade, autocomiseração, eu sou um coitadinho, muito menos reagir com mau humor e com vingança. Jesus não está dizendo aqui que nós devemos nos alegrar pelo sofrimento em si, mas em meio ao sofrimento. E nos alegrarmos principalmente por causa da promessa que Ele fez àqueles que sofrem. Qual é a grande razão para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos com a rejeição desse mundo? A boa razão Jesus nos dá aqui: grande é a recompensa de vocês. Aonde? Nos céus. Esse é o maior motivo para nós nos alegrarmos em Cristo. Primeiro, saber que a nossa fé é verdadeira. Se você sofre rejeição por causa de Cristo, saiba que a sua fé é genuína. Mas não se alegre só por isso, se alegre porque Jesus prometeu algo maravilhoso, uma recompensa nos céus para você.
Os apóstolos entenderam isso. Lá em Atos capítulo 5, verso 41, após aquela sessão de chibatadas no Sinédrio, eles saem de lá de que forma? Alegres, felizes. E diz o texto, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles sabiam que aquelas chibatadas estavam dizendo duas coisas: a nossa fé é verdadeira, porque está incomodando, mas a alegria que nós temos é porque este nome será exaltado, este nome será glorificado até mesmo em nosso sofrimento. Quer na vida, quer na morte de um cristão, Deus é glorificado. Quer no livramento do martírio ou no martírio, Deus é glorificado. Quer quando Ele dá o escape da injúria, da difamação, mas quer quando Ele leva esta pessoa até os tribunais e lá essa pessoa testemunha, mas sofre, Deus é glorificado nisso também. Meus irmãos, nós não somos chamados por uma vida de felicidade a qualquer custo, uma caminhada no parque, o mar de rosas, a brisa suave sempre soprando em nosso rosto. Não. Muitas vezes nosso trajeto nesse mundo será duro, será difícil, você será rejeitado. Você talvez não ganhe uma promoção, não ganhe o aplauso da sua turminha, mas você ganhará muito mais. É o que Cristo promete, que você ganhará. Então, crianças, finalmente você vai desenhar nessa carinha aí um rosto, um sorrisão assim bem bonito. Você vai fazer essa carinha bem feliz, porque afinal de contas, felizes são os perseguidos por causa da justiça. Irmãos, ao chegarmos ao final dessas bem-aventuranças, devemos lembrar algumas coisas. Sim, esse é o manual da alegria de Jesus, da alegria verdadeira, da alegria que permanece. Bem-aventurados, felizes. Você tem buscado esta alegria, você tem buscado esta felicidade, faz parte das suas orações e do seu desejo mais íntimo ser uma pessoa pobre em espírito, que chora pelos seus pecados, humilde, que tem fome e sede de justiça, que pacifica os conflitos, cheio de misericórdia, e que, se for preciso, alguém que sofra a perseguição e pague o preço por causa de Cristo. Se isso não faz parte das suas orações, anote hoje no seu caderno e comece a orar por isso, porque esse é o alvo do cristão. É assim que o cristão deve ser, é isso que Jesus espera de nós, é isso que Jesus quer de nós. Ele começa o Sermão do Monte dizendo quem o cristão é, está aqui, e ele vai ser feliz, ele vai ser bem-aventurado, ele vai ter uma vida plena e abundante, porque o nosso Senhor é isso tudo e sofreu isso tudo. Cristo é o perfeito retrato dessas bem-aventuranças, mas porque Ele também foi aquele que mais sofreu, quando nenhum motivo havia para Ele ter sofrido. Lembremos Hebreus 12 novamente. Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, o sofrimento, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Tudo isso para fazer de nós pequenos cristos, cristãos, pela sua graça. Você está pronto para isso? É isso que você deseja do fundo do seu coração? Vamos orar por isso nesta manhã? Senhor amado, nós queremos reconhecer que ainda não somos tudo isto que o Senhor deseja que sejamos, mas graças a Ti, ó Deus, não somos mais o que éramos antes. Não fazemos mais parte daqueles que rejeitam, e sim, muitos de nós já vivemos esta vida. Muitos de nós aqui já zombamos, já perseguimos, já injuriamos, já tripudiamos. E por nós mesmos, Senhor, jamais trilharíamos este caminho bem-aventurado. Queremos reconhecer isso nesta manhã, a obra da Tua graça em nós.
E sabemos também, Senhor, que aquele que começou esta boa obra em nós, aquele que já começou a nos esvaziar de nós mesmos, a despertar em nós o choro pela nossa condição caída, aquele que nos humilhou para que sejamos humildes, aquele que produziu em nós fome e sede de justiça, aquele que agiu com misericórdia para conosco, para que agíssemos com misericórdia para com outros, aquele que purificou o nosso coração por completo. Todas essas obras iniciadas, elas serão concluídas um dia, Senhor. Até lá, sustenta-nos em meio à perseguição, às injúrias, às calúnias, quando o fogo se levantar contra nós, quando, Senhor, experimentarmos danos e perdas por mantermos firme a nossa convicção no senhorio de Jesus Cristo, que o Senhor venha com a tua alegria encher os nossos corações, nos consolar em nossa tristeza, ó Deus, nos encorajar em nosso medo, erguer-nos, ó Deus, quando os nossos joelhos e mãos vacilam e nós caímos. Perdoa-nos, Senhor, se não temos conduzido a nossa vida conforme estas palavras. Perdoa-nos se não temos orado por isso, Senhor, e clamado desesperadamente para que Cristo seja formado em nós. E quer pela nossa vida, quer pela nossa morte, Cristo seja glorificado por completo. Ó Senhor amado, produz isso em nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.